Terceira palavra, o senador Benedito de Lira. Bora, Benedito. Benedito, Vossa Excelência tem a palavra, senador Benedito de Lira. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, a semana próxima passada, eu ocupei a tribuna do Senado Federal para tecer alguns comentários a respeito do trânsito brasileiro, daquilo que, na verdade, assusta a todos nós. O que tem acontecido, os desastres provocados pelo trânsito do nosso país. E hoje eu retorno à tribuna para continuar a tratar do mesmo assunto, senhor presidente. Logicamente que trazendo dados, trazendo informações oficiais do que o trânsito tem feito aos brasileiros. Que não é o trânsito propriamente dito, mas os condutores de veículos. Eu assisti uma cena logo após as manifestações de diversos segmentos da sociedade, através do Jornal Nacional, que aquilo é uma coisa inacreditável que aconteça neste país. Pois bem, no Jornal Nacional, um motorista totalmente embriagado, flagrado por uma blitz, sentado no volante do carro, quando a Fátima Bernardes fazia a apresentação daquele programa do Jornal Nacional. E o cara cinicamente, bêbado que não se segurava nem sentado, debochando com a cara da população brasileira. Dizendo, inclusive, que estava com estava bem, que não estava bêbado. Enrolando a língua, uma coisa deprimente. Por isso, senhor presidente, é preciso que nós aqui desta Casa, do Congresso Nacional, tenhamos que adotar determinadas ações coercitivas para evitar esse descalabro que está acontecendo no trânsito brasileiro. A semana próxima passada, numa decisão do Supremo Tribunal Federal, a coisa já está começando a acontecer. Decidiu o Supremo Tribunal Federal de que dirigir bêbado é crime. Já é um avanço, porque dirigir bêbado até então nunca se caracterizou como crime. É apenas uma transgressão da lei, crime culposo, e que nunca houve absolutamente nada que viesse punir aqueles que são responsáveis pelas milhares de mortes neste país, senhor presidente. A verdade é que o Brasil vive uma verdadeira epidemia de lesões e mortes ocorridas em nossas estradas e ruas. Quem diz isso não sou eu, senhor presidente, mas o Ministério da Saúde, através do ministro Alexandre Padilha, ao constatar que somos a 5ª nação do mundo com o maior número desse tipo de ocorrência. Os dados estatísticos são, de fato, preocupantes. Nos últimos 8 anos, o número de óbitos acometidos no trânsito em nosso país aumentou em mais de 25%. Sua escalada é vertiginosa. Se em 2002 tivemos 32 mil vítimas fatais decorrentes desse tipo de acidente,
Em 2008, esse número já subiu para 38 mil, chegando a mais de 40 mil no ano passado. Ao isolarmos as ocorrências com motocicletas, esse número mais que triplica. A cada 13 minutos no Brasil, um brasileiro morre em nossas ruas e estradas. Isso significa que, ao cabo desse pronunciamento, um compatriota estará perdendo a vida para a violência do nosso trânsito. Ao compararmos, senhor presidente, esses números com os de vítima em acidentes aéreos, cuja repercussão e comoção alcançam muito mais impacto e visibilidade, percebemos a sua disparidade. Em 2010, para se ter uma ideia, enquanto quase 41 mil brasileiros perderam vida em suas rodovias, em nossas rodovias, apenas 39 vieram a falecer em decorrência de sinistros aéreos. A proporção, em média, é que o trânsito mate 700 vezes mais do que as quedas de avião. Tal situação, senhores senadores e senadoras, além de custos humanos irreparáveis, tem causado importantes impactos nos gastos do sistema público de saúde. Somente no ano passado, foram despendidos cerca de 190 milhões de reais em mais de 141 mil internações diretas decorrentes de acidentes no trânsito. Estima-se, entretanto, que os custos para a economia, como um todo, são muito maiores, na casa dos mais de 20 bilhões de reais, notadamente pela quantidade significativa de mutilações e lesões incapacitantes geradas por essas ocorrências. Nesse sentido, há diversos e importantes impactos financeiros advindos desse agravamento. Aposentadorias por invalidez, pensões ligadas a esses acidentes, especificamente, têm tido crescimento exponencial. Pois bem, tal fato, senhor presidente, levou o Instituto Nacional de Seguridade Social a ajuizar recentemente as primeiras ações regressivas contra os causadores desse acidente, já declarados culpados pela Justiça. Segundo a AGU, autora das ações, o INSS gasta cerca de 8 bilhões de reais por ano com despesas previdenciárias dessa natureza. O fato é que a irresponsabilidade de condutores dotados de carros cada vez mais potentes e a sua combinação com a ingestão de bebidas alcoólicas tem sido a causa principal para essa lastimável tendência, associados a uma legislação que ainda pune com extrema timideza. Tais ocorrências, temos as condições objetivas para o agravamento da situação. Senhor presidente, diante desse grave quadro, fica questionamento. Por que as estatísticas apontam para o aumento dessa ocorrência, se há pouco mais de 3 anos temos em vigor a lei seca, com um aumento na fiscalização do trânsito? A resposta não é simples, mas entendo que alguns aspectos devem ser colocados para reflexão no sentido de alavancar o debate da questão com a sociedade e tentar construir neste parlamento soluções para o seu enfrentamento. O advento da chamada Lei Seca, promulgada em 2008, devido ao uso consequente, choque de ordem, provocou resultados preliminares positivos. O aumento do aparato de fiscalização e a mobilização de parte da sociedade e a divulgação maciça de suas penalidades
evocaram no primeiro momento um sentimento de cautela por parte dos infratores. Contudo, senhores senadores e senadoras, após o impacto inicial da sua aplicação, hoje se percebe pelo aumento crescente dos acidentes relacionados ao álcool que a legislação brasileira sobre a matéria ainda não impõe o temor necessário para inibir a nefasta prática de direção sobre o seu efeito. É só vermos o que acontece na prática, quando alguém é parado em uma blitz, sob suspeita de injeção de álcool, além dos limites legais. Todo mundo já tem consciência de que, em nosso país, ninguém pode ser forçado a produzir prova contra si, estando desobrigado, portanto, a passar pelo teste do bafômetro. Na medida em que a lei estipulou um número preciso de índice alcoólico permitido para um condutor, sua aplicação exige a aferição exata por um exame de sangue ou pelo bafômetro, que só podem ser realizados mediante autorização do acusado. Ora, senhor presidente, isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira que se faz na lei. Qual é o cara que, bêbado, vai para um hospital para tirar sangue, para dizer quanto é a dosagem de álcool que ele tem no sangue? Ele não sopra o bafômetro, já com base no que estabelece a nossa Constituição, que diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Mas hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, nós aprovamos um projeto na Comissão de Constituição e Justiça, de autoria do senhor deputado Ferraz, que não mais será necessário, aprovado, e eu espero que esta casa aprove e a outra casa do Congresso Nacional aprove essa lei, que acolhe quando o sujeito se negar a fazer o bafômetro, soprar o bafômetro, precisa outros tipos de prova, terão que ser acostadas para punir o infrator. Pois bem, como o motorista alcoolizado não costuma, obviamente, autorizar essa verificação, fica o dito pelo não dito. E a severa imputação criminal que a lei prevê acaba se configurando eventualmente apenas, senhor senador, para os infratores desavisados ou ignorantes, notadamente de classes sociais menos esclarecidas. Aqueles que têm escolaridade maior se negam a fazer o teste do bafômetro e, consequentemente, vai continuar matando, bebendo e debochando da sociedade brasileira e das autoridades constituídas. Quanto àqueles condutores flagrados em altíssima velocidade, colocando em risco a vida de todos os pedestres e motoristas à sua volta, são apenas multados se fotografados pelos radares eletrônicos. Entretanto, além das formas tradicionais de burlar esse tipo de equipamento, como a adulteração de placas e o sistema de verificação de pontos nas carteiras de habilitação, não tem funcionado a contento, faltando maior integração entre o Departamento de Trânsito e uma efetiva punição aos infratores, quanto mais. Enquanto isso, senhor presidente, a cada dia nos chocamos com a brutalidade crescente desses acidentes, ocasionado quase sempre sob os eflúvios etílicos da madrugada e por arroubos intempestivos de agressividade no volante. Imaginem, senhores senadores e senadoras, a cena de um pai ou uma mãe ser despertado às altas horas da noite por um telefonema contendo a trágica notícia da morte de seu filho ou de sua filha. São, em sua maioria, jovens, cheios de vida e energia, quem mata e quem morre, vítimas e algoz, a mão embriagada que afega nos momentos boêmios da desconcentração e lazer, é a mesma que ao volante acelera e mata. Eu concedo a parte com muito prazer a Vossa Excelência, nobre deputado. Não, senador, desculpa. Obrigado, senador Benedito de Lira. Não poderia deixar de aparteá-lo nesse momento para dizer que essa questão do trânsito no Brasil
realmente ela tomou proporções descomunais e que perdemos aí o controle realmente. Na verdade, o planejamento das cidades e também das rodovias no tempo não foi feito adequadamente para um país como o Brasil, que está crescendo e crescendo a passos largos. Se nós olharmos a quantidade de veículos que nós tínhamos sobre o mesmo pavimento que nós temos hoje, sobre as mesmas rodovias e sobre as mesmas ruas das nossas cidades, em comparação à década de 80, década de 90, ou mais recente, se nós voltarmos a 10 anos atrás, a economia no Brasil, nobre presidente, senador Manzarido, ela cresceu e aqueceu de tal forma, senador Benedito Lira, que hoje um cidadão, ele tem a condição de comprar o seu veículo, independente do valor do seu salário. Hoje nós sabemos que é muito mais fácil adquirir um veículo do que, às vezes, adquirir uma roupa numa loja de departamento. Cidadão, porque o próprio veículo é a garantia do financiamento, né? E as prestações são muito acessíveis. Então o governo vem promovendo nesses anos todos as ações necessárias para melhorar a renda do cidadão, e o cidadão hoje está podendo consumir mais. No entanto, o aparato no que diz respeito à infraestrutura do transporte e principalmente dos pavimentos e dos modais não cresceu na mesma proporcionalidade. Eu agradeço a parte concedida por Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência pela sua manifestação, pois é exatamente isso, senador. Eu vou pegar um gancho na sua parte. Realmente, nesses últimos anos, ou mais precisamente do governo do presidente Lula para cá, se abriram as expectativas para que as pessoas pudessem adquirir um carro, com prestações módicas, com tempo longo para se pagar. Isso foi ótimo, extraordinariamente bom. Você adquiriu um carro. Agora, não significa dizer que este carro que você comprou, pagando pequenas prestações para o seu lazer, para o seu trabalho, para a sua família, não pode utilizá-lo como uma arma de matar ou morrer. O que nós estamos falando aqui não é apenas nesse volume considerável de veículos que estão invadindo as cidades brasileiras, cada dia ficando mais difícil o trânsito, mas são os irresponsáveis, que sabe perfeitamente que ao ingerir quantidade considerável de álcool, ele perde exatamente a noção do tempo. O embriagado não poderia nunca sentar em um volante, sentar num carro e pegar o volante dele. As ações que deveriam ser adotadas seriam coercitivas, à proporção que ele fosse flagrado, independentemente de soprar o bafômetro ou não, ele devia perder a condição de ter uma carteira de motorista. Porque a carteira de motorista é um documento que lhe habilita a conduzir o seu veículo, mas não lhe dá a condição de usá-la para ingerir álcool e matar as pessoas. Porque normalmente, e na sua grande maioria, normalmente ele mata e não morre. Normalmente ele mata e não morre. Então é isso que nós deveremos, nós desta casa, do Congresso Nacional, deveremos começar a pensar exatamente numa ação mais coercitiva, numa lei mais forte, em punições severas, em fazer com que o cara mata descaradamente, aí vai na delegacia, faz assina lá uma fiança, paga R$1.000, pega a carteira e pega o carro e vai matar na frente outro, ainda embriagado. Por quê? Porque a autoridade policial não teve como provar que, na verdade, ele estava embriagado. Todo mundo viu. Mas é preciso que ele tenha o bafo do bafômetro, faça o exame de saúde do senhor senador. Então, presidente, enquanto que em outros países se diminuiu consideravelmente os acidentes de trânsito, no nosso Brasil virou epidemia. Por isso é que, além dessa manifestação, mais uma vez, que eu estou fazendo no plenário desta casa, para chamar a atenção das autoridades constituídas do meu país, para chamar a atenção dos senadores que representa a federação nesta casa, para chamar a atenção dos senhores deputados, na Câmara dos senhores deputados, para fazer a legislação mudar o Código de Trânsito, mudar o Código de Trânsito e o Código Penal deste país, e punir severamente os responsáveis pelos acidentes, pela causa não só das mortes, que virou brincadeira matar a gente no trânsito neste país, virou a mesma coisa de matar mosca.
Então, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, eu queria, nesta oportunidade, com a veemência que eu vou continuar brigando nesta casa para que as coisas possam acontecer, eu queria dizer, não só fazendo essa manifestação mais uma vez, e farei tantas quantas forem necessárias, até que essa casa chame a atenção daqueles que, na verdade, causam esse prejuízo considerável, não só às vítimas, mas ao mesmo tempo ao erário público. Porque quem paga a conta é o contribuinte que está trabalhando diuturnamente, para que aqueles que acidentam, que matam, que alejam, que botam paraplégico, possa ser custeado pela Previdência Social. E, além do mais, agora está surgindo mais uma novidade, graças a Deus. A AGU entrou com algumas ações regressivas para cobrar do irresponsável, do matador, daquele que usou um instrumento de trabalho, um instrumento de lazer, como uma arma de matar. Então, isso nós vamos ter que continuar fazendo. E nós estamos apresentando, paralelo a isso, senhor presidente, um projeto de lei que vai tramitar nesta casa, alterando diversos artigos do Código de Trânsito do Código de Trânsito Nacional, punindo com mais severidade aqueles que realmente usarem a cachaça, a orgia, a falta de respeito e de responsabilidade para cometer esse sacrilégio no trânsito do nosso